Certo, pessoal, parece que estamos ao vivo de novo, como eu disse, uma live bem informal hoje à noite, porque estou em Londres. Eu estive incrivelmente doente. Ainda não consegui me recuperar da doença, fiquei sem voz. Agora todos os meus filhos estão doentes. Mas eu simplesmente fui inundado esta semana, obviamente, por vários motivos. Primeiro de tudo, nosso episódio sobre o West Liberty foi ao ar, o que foi super empolgante por vários motivos. Trabalhamos nisso por semanas. Como vocês podem ver, montamos esse pacote editorial. E eu quero falar sobre isso e contar o que aconteceu nos bastidores, mas ver isso se tornar uma tendência global e iniciar uma conversa tão necessária me deixa muito orgulhoso. Além disso, ao mesmo tempo, obviamente, Brett Cooper anunciou sua saída do The Daily Wire após muitas insinuações. Vamos discutir isso. E também eu tive uma conversa com a Lily Phil, que é aquela garota britânica que está tentando bater o recorde mundial, o Guinness Book of World Records, por dormir com o maior número de homens em um dia, e ela está tentando chegar a 1.000 homens. Então vamos direto ao assunto. Sobre a saída da Brett Cooper, vocês me inundaram de mensagens perguntando o que está acontecendo. Qual é a sua opinião? Escutem. Desde o começo, obviamente, todo mundo meio que já sabe o contexto. Nas últimas semanas, eles circularam alguns rumores. Algumas pessoas achavam ridículo o boato de que ela estava saindo. Outras pessoas diziam que havia muita tensão acontecendo nos bastidores do Daily Wire. O que sabemos com certeza é que Brett Cooper de fato anunciou sua saída do Daily Wire na terça-feira, enquanto eu estava em um avião para Londres. Eu não tinha Wi-Fi, então cheguei e foi só uma explosão de mensagens de texto. E você sabe, acho que porque a saída ocorreu depois de tantos rumores circulando, as pessoas presumiram que todos os rumores eram verdade. Havia rumores de que sua melhor amiga, ou ex-melhor amiga, ou não ex, sua madrinha de casamento, não, o que é verdade. Obviamente, Rogan Conrad assumiria o programa dela e as pessoas estavam tentando deduzir se isso significava que havia muita confusão nos bastidores. O Spectator fez um resumo. Eles são obviamente bastante respeitados. E eles passaram e vasculharam todas as insinuações da internet e notaram algumas coisas. Obviamente, uma coisa grande que foi notada na internet é que Brett parece ter deletado todas as fotos que tinha dela com sua madrinha de casamento do seu perfil. Então, isso obviamente sinaliza para as pessoas que talvez parte daquelas insinuações fosse verdadeira. E o outro aspecto do qual eu nem estava ciente até ler este artigo, eu sou um espectador, foi que aparentemente houve algum movimento. Isso é tão coisa de geração Z, mas acho que estavam comentando em todos os posts da Brett ou algo assim, dizendo para ela usar azul no último dia se ela não pudesse falar sobre o que aconteceu. Então ela usou azul. Então quem sabe se ela usou azul porque é uma cor normal de se usar e eu provavelmente uso azul 2 vezes por semana, ou se ela estava tentando sinalizar alguma coisa. Enfim, a conclusão longa disso tudo é que, no que diz respeito às separações, parece ser tão amigável quanto possível. Ela fez o anúncio, foi bastante triste. Ela realmente parecia estar chateada com isso. E então meio que cortou para o Jeremy Boring, o CEO. Ele falou coisas boas sobre ela. E a menos que ela queira acrescentar algo mais, ou que ele queira acrescentar algo mais, não acho que haja motivo para investigar mais, porque todo mundo está seguindo com suas vidas. E isso nos leva ao próximo ponto. Todo mundo pergunta, o que vai acontecer com Brett Cooper? Brett Cooper vai ficar absolutamente bem. Quero dizer, mais do que bem. Francamente, quando eu cheguei ao chão, eu já devia ter, e não estou brincando, 25 mensagens de pessoas de todos os âmbitos da minha vida, me perguntando se podiam ter um contato da Brett Cooper. Tô falando de pessoas que querem publicar o livro dela, pessoas que querem contratá-la para um programa, pessoas que querem contratá-la para palestras. E eu acho que ela deveria ter feito todas essas coisas nos últimos anos, tipo aproveitar enquanto o ferro está quente. E ela realmente não tem feito muita coisa. Obviamente, é um programa 5 dias por semana, Daily Wire. Então tenho certeza de que é porque ela estava realmente consumida e dedicada a isso. E ainda não houve uma resposta sobre o projeto da Branca de Neve, mas parece que talvez isso não vá acontecer. Então agora ela tem uma quantidade considerável de tempo para fazer o que eu acho que os jovens que estão entrando nesse meio deveriam fazer, que foi o que eu fiz. Obviamente, eu estava com a Turning Point USA. Eu tinha um contrato muito flexível, então eu fazia de tudo. Quero dizer, desde palestras até participações na Fox News, meu livro, só tentando, enquanto eu tinha toda aquela energia antes de me casar e ter filhos. Só tentando realmente aproveitar enquanto o ferro estava quente. E eu aprendi tanto nesses anos. E a Brett é tão jovem, ela tem 22 anos. Agora ela vai poder fazer de tudo.
E como eu disse, estava entre os assuntos mais comentados aqui em Londres que ela saiu do The Daily Wire. Então, para alguém tão jovem ter conquistado 4 milhões e 500 mil de inscritos no YouTube em poucos anos e se tornar um fenômeno global ao sair do emprego, parabéns para você, Brett Cooper. Isso é absolutamente incrível. E posso dizer, por ter trabalhado com ela, que ela é fantástica. Ela é absolutamente fantástica. Ela é brilhante. E acho que o Matt Walsh, ela simplesmente parecia adorar trabalhar com ele. Sempre tive uma ótima experiência trabalhando com ela. Obviamente, Michael, todos nós estávamos no escritório todos os dias. E ninguém está preocupado que a Brett Cooper não vai ficar bem. Ela vai ter que sentar e decidir o que realmente quer fazer. A parte mais difícil para ela vai ser como se concentrar. Quero dizer, diretores criativos estão trabalhando para mim. Podemos fazer isso por ela. Podemos fazer isso, blá, blá, blá. Vamos cuidar dos anúncios dela. Anunciantes estão entrando em contato comigo. Então, se a Brett Cooper está sofrendo, provavelmente é agora por ter opções demais. Para ser sincero, nem tive tempo, porque estive doente com meus filhos de enviar para ela todas as mensagens que venho recebendo. E então eu também queria incluir para vocês, está no link aqui. Se vocês olharem na seção de comentários, vamos fixar o link para o novo canal dela no YouTube. Obviamente, ela vai ter que reconstruir o canal dela no YouTube. Os ativos pertencem ao Daily Wire. Da mesma forma, quando eu saí, isso não é exatamente escandaloso. É nisso que eles estão investindo, que é basicamente, estamos colocando dinheiro por trás de você. Vamos fazer o seu canal crescer, vamos ficar com o seu canal quando você sair. Então ela está começando do zero, não é nada demais. Eu também comecei do zero, coloquei meu canal no ar. Acho que estamos com cerca de 3,3 milhões de inscritos e conseguimos isso em menos de 5 meses. Então apoiem os criadores independentes. Usem o link abaixo. A conversa mais ampla vai ser interessante. E eu acho que isso, de novo, é mais amplo. Então não é nem especificamente sobre o Daily Wire, mas as pessoas estão debatendo. Se é isso que o The Daily Wire está fazendo, e parece que talvez seja, e se eu estiver falando errado aqui, vamos descobrir em breve, obviamente. Mas se tivermos essa ex ou essa madrinha assumindo o programa dela, será que isso vai funcionar? E isso é realmente interessante porque o podcasting é um espaço único, é muito pessoal, é um meio novo. Quando o podcasting explodiu, quero dizer, em grande parte, podemos atribuir isso ao Joe Rogan. E, obviamente, o Daily Wire foi uma das primeiras empresas a tentar abrir espaço no podcasting e dizer, nós vamos, abrigar um monte de podcasters. Eu diria que o Daily Wire e o The Blaze meio que saíram na frente. E eu acho que ninguém realmente parou para considerar, será que dá para fazer isso como na TV noturna? Será que dá para fazer como no The View, onde você pode simplesmente ficar trocando de apresentador e dizer, ok, agora vai ser o comment section com outra pessoa. O público vai gostar disso ou o público vai rejeitar isso? Agora, se eu fosse chutar, se essa fosse a minha empresa e eu estivesse comandando, eu diria, não, acho que o podcasting é pessoal demais. Acho que as pessoas se inscrevem em um canal do YouTube porque estão se inscrevendo para acompanhar aquela pessoa. Isso ainda precisa ser visto. Obviamente, eles ainda não fizeram isso. Isso vai ser um experimento para eles. Mas eu realmente acho que isso inicia uma conversa sobre o que isso diz, tanto sobre o Brett quanto sobre o The Daily Wire, caso eles realmente façam isso. Se eu fosse dizer o que eu faria, eu simplesmente criaria um programa totalmente novo se fosse trazer um novo talento. Caso contrário, meio que parece, ok, então isso é tudo roteirizado? Essa é a verdadeira Brett Cooper? Ela só treinou pra fazer esse programa e essa não é a personalidade dela? Eu sei a resposta. Essa é a personalidade da Brett nos bastidores. É assim que ela fala. Ela é muito animada e muito entusiasmada. Então, não sei se essa é a mensagem que você quer passar, de que podemos simplesmente treinar outra pessoa como um macaco pra fazer exatamente a mesma coisa em vez de criar um programa totalmente novo em torno de outra pessoa. Essas são perguntas que ficam no ar. Tratamos isso como um apresentador de TV noturno que trocamos? Ou consideramos como um artista musical? Você não pode dizer Taylor Swift. Nós escrevemos todas as suas músicas. Agora vamos simplesmente te trocar por uma sósia da Taylor Swift e ver se ela consegue fazer exatamente a mesma coisa. Acho que é algo movido pela personalidade. Mas, novamente, essas são as perguntas que muita gente está fazendo. E vou dizer o seguinte, finalmente tivemos uma reviravolta em que as pessoas pararam de me atacar. Estou falando da mídia, obviamente, por meses. E eles têm estado genuinamente curiosos sobre o sucesso do nosso novo programa. E houve um artigo em particular que a Slate escreveu que achei bastante interessante. Foi acho que a Slate fez um artigo sobre a gente, a LA James fez um artigo sobre a gente, o The Washington Post fez um artigo sobre a gente, tentando descobrir qual é o ingrediente secreto. E a Slate sugeriu que, na economia dos podcasts do Joe Rogan, como eles descreveram, o que vende é a autenticidade. E eu concordo muito com isso. Acho que você tem que ser você mesmo. Mesmo se eu estivesse substituindo a Brett Cooper,
ou o Matt Walsh. Seria muito estranho se eu estivesse no programa do Matt Walsh e simplesmente falasse assim, imitando a voz do Matt Walsh. Eu simplesmente seria a Candace, porque essa é a minha personalidade. E funcionaria porque as pessoas pensariam, essa é a Candace, e é nela que eu passei a confiar. Mas, novamente, tudo isso está aberto para debate. Vamos ver o que acontece. Como eu disse, foi uma separação amigável, mesmo que os detetives da internet tenham notado algumas coisas. Acho que foi tratado de forma profissional. Acho que ambos disseram coisas boas um sobre o outro. E todos, como eu disse, fiquem de olho na Brett Cooper, porque, na minha opinião, ela vai explodir em 2025, pois é um talento tremendo e multifacetado. A última coisa que eu realmente quero dizer, essa era a única coisa da qual eu realmente sabia a resposta, e isso estava meio que me deixando louco. Brett Cooper não está grávida. Tem todas essas pessoas dizendo, eu acho que ela está grávida e deve querer começar uma família. E assim, há alguns motivos para isso. Acho que esse boato pega mal para os dois lados. Isso sugere que o Daily Wire te manda embora se você estiver grávida. E isso não é verdade. Obviamente, eu tive 3 filhos enquanto estava no Daily Wire. Então, se a Brett Cooper quisesse engravidar e ter uma família, ela certamente poderia continuar no Daily Wire. E sim, eu só acho que isso foi uma mensagem ruim. Além disso, ela é super jovem. Ela ainda tem muita energia pela frente. Então, não, ela não está grávida e nem está fazendo isso porque quer ir para uma fazenda. Ela vai estar em todo lugar em 2025. Então só queremos desejar muita sorte para ela. Vou ler um anúncio rápido porque também quero falar agora sobre o USS Liberty, porque as pessoas, como eu disse, fazem muitas insinuações. Estão tentando ligar minha mensagem pessoal ao que estava acontecendo com a Brett. Gravamos aquele episódio com muita antecedência. Sempre esteve programado para ir ao ar no dia em que foi ao ar. Enfim, primeiro eu realmente quero passar para um dos nossos patrocinadores. E o primeiro vai ser a Preborn, claro, porque sabemos que a vida de cada bebê é um presente precioso, cheio de potencial e sonhos esperando para se realizar. É por isso que a Preborn, a maior organização pró-vida do país, está na linha de frente para ajudar bebês e mães em risco que enfrentam gestações não planejadas. A rede de clínicas da Preborn está posicionada nas áreas com as maiores taxas de aborto do país. Eles estão equipando essas clínicas com os recursos necessários para salvar a vida desses bebês preciosos e fornecer apoio compassivo às mães por até 2 anos após o nascimento, sem nenhum custo. À medida que o aborto continua aumentando, os nascituros estão expandindo cuidados que afirmam a vida para ajudar mais mulheres feridas e salvar mais bebês. E se você tiver condições, considere fazer uma doação de liderança para salvar bebês em grande estilo. Sua doação dedutível de impostos de $15 mil americanos irá colocar uma máquina de ultrassom em um centro para mulheres, salvando inúmeras vidas por muitos anos. Graças à equiparação, sua doação será dobrada. Para doar, diz que Jogo da Velha 250 e diga a palavra-chave bebê. É Jogo da Velha 250 bebê. Ou você pode doar com segurança em preborn.com/Candace. Mais uma vez, é preborn.com/Candace. Ok, então, o contexto por trás do Liberty, o episódio do USS Liberty, muita gente estava perguntando por que eu o nomeei como uma mensagem pessoal. Bem, é simplesmente um fato que você não pode discutir certos assuntos no YouTube, no TikTok, sem que eles sejam severamente suprimidos. E o USS Liberty é um desses temas. Então, o contexto disso é que eu nunca tinha conhecido a história do USS Liberty. E você pode ver que eu não sou a única, dado a reação global que as pessoas tiveram ao conhecer essa história. Eu soube sobre isso há alguns meses. Me deparei com Phil Turning e sua carta e realmente fiquei abalada. Quero dizer, só o conceito de nossos militares serem tratados daquela forma já foi devastador para mim, mas depois eu não consegui entrar em contato com ele. Eu fiquei meses mandando e-mails para o site do USS Liberty. Nós estávamos mandando e-mails para eles, só tentando entrar em contato, tentando conseguir que qualquer sobrevivente participasse, e não recebíamos resposta. Então eu procurei o Jocko Willink porque alguém me disse que o Jocko Willink tinha recebido sobreviventes do USS Liberty em seu podcast, e eu realmente quero agradecer a ele por isso. Porque mesmo que o meu episódio tenha se tornado um tópico global em alta, houve pessoas que foram pioneiras nisso e realmente fizeram algo corajoso conversando com essas pessoas antes de mim. E Jocko Willink foi esse indivíduo, e eu já tinha recebido o Jocko Willink no meu podcast quando eu estava na Prager University. Então eu entrei em contato com ele e falei, ei, você tem o contato de algum desses caras? E ele me passou vários contatos. Falei com Phil Turning naquele dia por telefone. Quando gravamos com ele, tudo o que posso dizer é que dava para sentir o Espírito Santo se movendo naquele ambiente. Foi muito difícil para a minha equipe segurar a emoção. E eu tenho 3 caras na minha equipe. E acho que todos eles quiseram chorar, especialmente quando ele conta a parte da história em que, depois dos ataques,
ou durante os ataques, na verdade depois dos ataques, quando eles estão tentando resgatar o máximo de vidas possível. E você simplesmente imagina, ele tem 20 anos de idade. Ele tem 20 anos de idade. E ele tem alguém olhando pra ele e perguntando, eu vou morrer? E ele olha pra pessoa e diz, sim, eles vão morrer. Realmente, é uma história extraordinária, extraordinária. E isso me arrepiou completamente. Eu sabia, ele e eu tivemos uma conversa depois sobre o fato de que simplesmente sabíamos que Chris estava conosco naquela sala. Eu sabia que o episódio seria grande e queria fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para garantir que ele não fosse limitado da mesma forma que o TikTok o limitou. Se você entrar no meu TikTok agora, todos os vídeos têm milhões de visualizações, 100 mil visualizações. Os clipes do USS Liberty, 30 mil visualizações. Eles suprimem essas informações. E o governo israelense assumiu a responsabilidade por isso. Eles disseram, temos o TikTok sob controle, temos o Instagram e o Facebook sob controle. Agora estamos buscando controlar o X. E é por isso que você não consegue ouvir essas histórias e eles não conseguem compartilhá-las. Então eu disse, mas naquele dia vamos não chamar de USS Liberty. Vamos dar um nome que confunda completamente os algoritmos deles. E achei que uma mensagem pessoal era uma boa ideia. E claramente eu estava certo. Se por meio dos algoritmos de autor tivesse viralizado, e isso foi parcialmente ajudado de forma bizarra pelo fato de que algumas pessoas acharam que eu ia anunciar que a Brett Cooper e eu estávamos trabalhando juntos. Eu adoraria trabalhar com ela, mas claramente esse não era o anúncio. E então marcamos para o dia 11 de dezembro e Deus fez o resto, de verdade. E posso te dizer que Phil Turney me contou que eles estão recebendo tantas doações agora. Quando meu marido e eu analisamos a instituição deles e vimos que esses homens não estavam recebendo nenhum dinheiro mensal, que você pode verificar porque obviamente tudo isso é público. Quero dizer, eles não estavam arrecadando dinheiro nenhum por ano. Ninguém contava as histórias deles. Todo mundo tem medo do lobby sionista. E isso partiu meu coração. É como se esses homens merecessem ser tratados como reis. E ele está no final da vida dele. Sabe, ele está prestes a fazer 80 anos. E tudo o que ele fez foi dedicar a vida tentando ser reconhecido por ser um herói. Isso simplesmente me destruiu. E me sinto muito abençoada e certa de que Deus me deu a plataforma para poder fazer esse tipo de coisa. E o espaço que tenho no meu coração pelos nossos veteranos que arriscam suas vidas todos os dias, ao ouvi-lo falar sobre como eles não sabiam para onde estavam indo. Eles só sabiam que estavam indo defender seu amigo e aliado apenas para serem atacados por eles, o que obviamente leva a uma conversa muito mais ampla. Nós temos, como alguém no chat acabou de apontar, 3 milhões de visualizações agora e subindo em um período de 48 horas. Isso coloca um alvo nas minhas costas. Com certeza. Mas eu diria, ao refletir, que Phil Turney me deu a perspectiva que eu precisava, porque é muito fácil sentir pena de si mesmo quando senti que estava lidando com um ataque sionista, não um ataque literal. Um ataque da mídia tentando destruir meu caráter, tentando destruir minha carreira, porque eu não estava apoiando as ações de um governo estrangeiro. E eles tentaram fingir que era antissemitismo quando eu estou apenas dizendo a verdade sobre o que estou vendo. E ouvir o que ele viveu, ouvir sobre ter que resgatar seus companheiros de navio, depois ser ameaçado pelo próprio governo, eles te deixaram para morrer por 17 horas, apenas esperando que seu navio afundasse durante a noite. O que eu vivi não é absolutamente nada. E sou muito grato ao Phil Turney por me proporcionar essa perspectiva. Como você viu eu prometer no episódio, já doei $40 mil. Vou fazer isso todo ano e espero poder fazer ainda mais. Eu estava dizendo ao meu marido que quero que essa seja a minha instituição de caridade escolhida. Acho que deveríamos vender aqueles incríveis bonés do US Liberty e doar uma parte dos lucros depois de, obviamente, lidarmos com o envio e todas essas coisas, doando uma parte dos lucros todo ano para os sobreviventes que restam. Então, eu só estou muito grata a todos vocês. E nós temos sido inundados, obviamente, com tantos e-mails de pessoas dizendo eu nunca soube, eu nunca soube. Há muito disso, especialmente quando se trata do tema de Israel. E no momento em que você começa a saber, no momento em que começa a fazer perguntas sobre as coisas, todo o império midiático deles, eu chamo de império do partido Likud, simplesmente desaba sobre você e te esmaga e te chama, como ele disse, já fomos chamados de odiadores de judeus, já fomos chamados de antissemitas, já fomos chamados de nazistas, e nosso único crime é termos sobrevivido àquele dia. Você, inimaginável, impensável. Então quero lembrar vocês, se ainda não tiraram um tempo, por favor, visitem o site uslibertyvets.org, doem $1, o que puderem. Eu só quero que esses homens vivam como reis pelo resto de suas vidas.
E espero que pessoas com plataformas ainda maiores do que a minha contem essa história. Eu sempre vou recebê-los aqui no aniversário daquele ataque e garantir que continuemos com isso em mente. E, aliás, para aqueles de vocês, muitos de vocês perguntam nos comentários, tipo, por que eles fizeram isso? Porque eles queriam que a gente entrasse em guerra com o Egito. E, sabe, as pessoas costumam argumentar que Israel tem o tamanho de Nova Jersey. Sim, esse é exatamente o ponto. Eles precisam de corpos, eles precisam de pessoas que vão lutar as guerras deles. E não há dúvida de que essa falsa bandeira, e para as pessoas que não acham que foi uma falsa bandeira, não foi a única que Israel fez naquela época tentando nos arrastar para a guerra com o Egito. Você deveria pesquisar sobre o caso Lavon. Vou soletrar isso para você. Caso Lavon. Essa é outra que foi varrida para debaixo do tapete. Eles tentaram matar americanos para nos arrastar para uma guerra com o Egito. Isso aconteceu tantas vezes e ninguém pode falar sobre isso porque simplesmente nos dizem que esses são nossos amigos. Esses são nossos aliados. E sabe, com amigos e aliados assim, quem precisa de inimigos? Então eu fico feliz que conseguimos promover essa conversa. E também rompemos essa barreira com tantos judeus americanos nos enviando e-mails e dizendo: Candace, me desculpe. Tipo, eu não... Sabe, essa história me destruiu completamente. E eu apenas respondi para eles: sim, é isso que venho tentando dizer. O governo não está fazendo coisa boa. E o fato de que nem sequer estamos cobrindo na mídia ocidental o julgamento por corrupção de Bibi Netanyahu, que está acontecendo agora no que diz respeito ao 7 de outubro, a quantidade de vezes que eles foram acusados de executar esses ataques de falsa bandeira e depois culpar os árabes no passado, uma parte do registro histórico que vocês nem sequer conhecem, realmente mostra que nossa mídia está completamente ocupada. Isso, na minha opinião, se deve em grande parte aos gastos da AIPAC. Eles gastaram $100 milhões no nosso último ciclo eleitoral. Isso é completamente insano. E era algo que John F. K. Jr. estava tentando impedir nas semanas que antecederam sua morte. Ele exigia que eles se registrassem como agentes estrangeiros. E eles nunca fizeram isso. Eles ignoraram suas ordens, que vinham do Departamento de Estado. E então ele foi eliminado. E isso meio que sumiu. Ele também era veementemente contra eles se tornarem armados com armas nucleares, porque Dwight D. Eisenhower o alertou enquanto subia ao poder de que eles estavam tentando se tornar uma potência nuclear. A maioria dos americanos não sabe disso. E então LBJ se torna presidente. A tia dele, acho que o nome dela era algo como Jesse James, alguma coisa, era membro do Congresso sionista. E de repente, ele desfaz tudo o que JFK estava combatendo, ou melhor, faz tudo aquilo contra o que JFK lutava. Então só precisamos ser capazes de ter essas conversas verdadeiras sem essas acusações mesquinhas de antissemitismo, como se ser um judeu americano te tornasse responsável pelos crimes de um estado estrangeiro. E quando eles têm permissão para assassinar militares dos EYs, aí nem sequer precisam pedir desculpas. Para mim, isso não passa no teste do bom senso. Então, estamos trabalhando muito mais, meio que alertando as pessoas sobre tudo o que realmente aconteceu nos anos 50, 60 e 70, que desde então foi encoberto. Estou muito feliz, mais uma vez, abençoado, que esta entrevista tenha tido tanto sucesso. E eu sei que isso se deve em grande parte ao Chris e ao sentimento de que o Espírito Santo estava realmente comigo e com Phil Turney no dia em que gravamos aquela entrevista. Ok, vou começar outro anúncio pró-vida aqui para lembrar vocês do 7 Weeks Coffee. O show de hoje também é patrocinado pela 7 Weeks Coffee. Por que elas são chamadas de 7 semanas? Porque com 7 semanas, um bebê tem o tamanho de um grão de café. É o mesmo momento em que um batimento cardíaco é detectado claramente em um ultrassom. É por isso que eles doam 10% de cada venda para apoiar centros de assistência à gravidez em todo o país. Eles já arrecadaram mais de $500 mil para esses centros e por isso já salvaram mais de 5.000 vidas. Sou muito exigente com o meu café. Ele não tem mofo nem pesticidas, é cultivado à sombra, tem baixa acidez e é orgânico. Para a temporada de festas, a 7 Weeks Coffee está com a maior promoção do ano. Aproveite descontos exclusivos, brindes em todos os pedidos e cafés de edição limitada. Para presentear ou achar a torra perfeita, a 7 Weeks Coffee tem tudo para você neste Natal. Só para meus ouvintes. Acesse 7weekscoffee.com e use o código Candace para até 25% de desconto no seu pedido. Lembre-se de que seu pedido ajudará diretamente a apoiar uma rede de mais de 900 organizações pró-vida em todos os Estados Unidos. Ok, preciso contar para vocês sobre a minha conversa. Então, essa garota tem estado em alta. Tenho certeza de que você já ouviu falar dela, mas caso não tenha, vou te dar uma breve atualização. O nome dela é Lily Phil e ela é extremamente jovem. Skylar, quão jovem ela é? Ela deve ter uns 23 anos. Ela tem 23 anos.
E, obviamente, o mercado do OnlyFans está um pouco saturado agora. Então, se você realmente quiser se destacar como uma moderadora do OnlyFans, vai ter que fazer algo realmente absurdo. E ela decidiu que vai dormir com 1.000 homens em 24 horas para quebrar o recorde do Guinness Book, que antes era de uma garota polonesa que dormiu com aproximadamente 917 homens em um dia. Obviamente, isso é totalmente demoníaco. E as pessoas ficaram indignadas. Também ao descobrir que a mãe dela está trabalhando com ela. Tipo, a mãe dela cuida das finanças, da parte financeira da conta dela no OnlyFans. Então, só espiritualmente falando para se pensar, e ela está se apresentando ao público. Ao Daily Daily, ela disse vir de uma família estável. Minha mãe me ama, como meu pai me ama. E ela está tentando fingir que eu sou apenas uma garota normal que quer quebrar um recorde mundial infantil. Então, fui contatado pelo Steiny, sabe? Steiny, do podcast Nelk Boys. E ele disse, escute, estou prestes a ter essa garota no meu programa. Você gostaria de conversar com ela? E eu disse sim. Eu disse sim, não porque achei que iria mudar a opinião dela, mas porque sabia que ter uma conversa conservadora e espiritual com ela é importante para jovens que a seguem, pensando que o que ela está fazendo a faz feliz. Então ela fez um teste antes de eu conversar com ela, apenas alguns dias antes de eu falar com ela, e ela transou com 100 homens em 24 horas só para ver se conseguia chegar a 100. Você deveria procurar o vídeo. Tenha cuidado porque há muitos vídeos dela circulando. Você pode acabar caindo em pornografia, que foi o que aconteceu comigo. Tentei encontrar no YouTube, ou melhor, no Twitter. Não consigo acreditar que o X tem tanta pornografia. Mas basicamente, ela sai do quarto. É exatamente o que você imagina. E eles começam a fazer perguntas como, como foi? Como foi? Porque ela está gravando um documentário junto com isso para maximizar o dinheiro que vai ganhar. E ela literalmente desabou em lágrimas. A máscara caiu e ela disse, desculpa, estou sobrecarregada. Parecia tudo robótico e eu estou simplesmente sobrecarregada. E sim, porque havia 100 homens sendo conduzidos lá pra dentro e eles a pressionavam, tipo, você prometeu que eu teria 3 minutos, seja lá o que fosse. Foi de partir o coração assistir aquilo. Avançando alguns dias, estou conversando com ela e ela voltou a tentar fingir que não se importa. Então eu simplesmente a confrontei sobre isso. Fomos completamente respeitosos. Não havia motivo pra mim ser depreciativo com ela. Eu sei que muitas pessoas sentem isso com muita paixão, mas eu basicamente disse a ela, isso é uma fachada. E eu sei que é uma fachada porque eu tive a Amber Rose no meu podcast e conversei com ela sobre a indústria do sexo. Falei com ela sobre o que era necessário para fingir confiança. Porque ela disse que o motivo pelo qual essas modelos femininas fingem que isso não as incomoda e que isso não abala o espírito delas é porque os homens querem acreditar que você está gostando, certo? Então, se você está tentando ganhar dinheiro e vender um pacote no OnlyFans, você diz, eu adoro 1.000 caras passando por mim em um dia. Eles não querem te ver chorando. Eles não querem te ver angustiada. Isso tira a fantasia deles e eu a confrontei sobre isso. Eu disse, eu entendo que você está criando uma fantasia. Você está fazendo isso, obviamente, não vou te fazer perguntas condescendentes. Está claro que você faz isso por dinheiro. Se a Ford Models batesse na sua porta dizendo que poderia te dar um contrato de 50 milhões de dólares para modelar, você não estaria fazendo isso, simples assim. Porque ela tentou então dizer, não, tipo, eu realmente gosto de fazer isso, eu gosto disso. Ela disse, eu já dormia com vários caras de graça. Isso é a minha praia. Tão desonesto de novo, porque ela precisa vender essa fantasia para os homens que assinam o OnlyFans dela de que ela realmente gosta disso. E porque ela teve esse momento em que desabou depois de ter dormido com 100 caras, eu só quero dizer, para os caras que estão se inscrevendo, os 1.000 homens que estão se inscrevendo pra transar com ela em 24 horas, eu vejo vocês como predadores sexuais. Agora vocês sabem, vocês viram o colapso, viram quem ela realmente é, a máscara caiu. E se você está se inscrevendo pra fazer isso, é porque você é um pervertido. Realmente não há outro, não há mais nada a dizer. Ela é uma garota jovem e só quer dinheiro, e você está disposto a violar uma mulher e ser um dos 1.000 homens a fazer isso em um dia. Pra quê? Por causa da pornografia, por causa do vício em sexo, por causa de todos os males dos quais estamos sofrendo, e por causa do fato de que a prostituição é o ofício mais antigo do mundo. É por isso que ela está participando disso. Ela até falou sobre o fato de que sua vida melhorou e que ela devia isso aos seus fãs. Ela tem um pouco de dinheiro. Alguém, eu acho, fez uma estimativa online de que ela ganha 2 milhões de dólares por ano. E eu disse pra ela, 2 milhões de dólares por ano, e você vai refletir sobre isso, sobre como isso vai impactar seus filhos, se você os tiver. Imagine ir pra escola como uma criança, e ter a mãe que todo mundo sabe que dormiu com 1.000 homens em um dia. É só fazer as contas.
Ela teria que dormir com um homem a cada 86 segundos durante 24 horas seguidas. E isso teria que, aliás, incluir pausas para ir ao banheiro. Eu não quero nem pensar, imaginar como isso funciona. Ela não vai conseguir comer. Talvez ela vá comer, não sei. Mas é realmente verdadeiramente um sinal de possessão demoníaca. Você está possuído por um demônio e ele está lhe dizendo para colocar o dinheiro acima de tudo. Futuro. Eu entendo que você goste da atenção que está recebendo por tudo isso, mas é muito triste ver no que as mulheres se tornaram na sociedade de hoje. Por fim, Saini me perguntou se eu sairia para tomar uma bebida com ela ou se seria seu amigo. E eu disse que não, meu tempo é precioso. Ela não é uma pessoa que está tentando mudar de vida. É diferente se ela dissesse, sim, eu vivo esse estilo de vida e realmente quero sair dele. Não há valor nessa troca para mim. É só uma mãe de 3 filhos. E eu deixei muito claro para ela que a mãe dela era abusiva. Deixei muito claro para ela que, ao participar disso, a mãe dela claramente não a ama. E era como alguém que tem filhos e filhas, eu realmente não tenho vocabulário para expressar que tipo de pai você teria que ser para apoiar isso. E ela diz que tanto sua mãe quanto seu pai a apoiam. Então, de qualquer forma, definitivamente fique atento a essa entrevista. Acho que vocês vão achar isso muito fascinante. E como eu disse, ela era muito fofa. Pra mim, não vejo razão. Eu simplesmente não vejo razão pra ela fazer isso ou escolher esse caminho além do dinheiro. E essa é realmente a única razão pela qual ela está fazendo isso. Ok. Agora, só para dar um último aviso, quero apresentá-lo aos nossos patrocinadores da American Financing, porque sei que há muitas pessoas estressadas. Diante do seu feriado memorável em família, você não está sozinho, porque os preços estão mais altos do que nunca e muitos americanos estão estourando o limite de seus cartões de crédito. Agora é o momento perfeito para assumir o controle das suas finanças e quitar essas dívidas. Se você é proprietário de um imóvel, a American Financing pode ajudá-lo a liberar o valor acumulado em sua casa e começar a economizar. Os clientes deles economizam, em média, $800 por mês. Imagine o significado para sua família. Se você agir agora, pode adiar 2 pagamentos da hipoteca garantindo dinheiro extra. Comece o ano novo sem essa dívida e sem pagamentos mínimos mensais. Não custa nada. Para descobrir quanto você pode economizar, as festas de fim de ano vão chegar antes do que você imagina. Ligue hoje para os consultores de hipoteca da American Financing que trabalham com salário fixo. Ligue para 8007-951210 ou visite americanfinancing.net Owens. Esse é americanfinancing.net Owens. Tudo bem, pessoal. Também queria falar sobre a Nova Zelândia. Tive uma ótima semana. Apesar de estar doente, tudo externamente tem sido incrível. A última notícia foi divulgada na Nova Zelândia. Revogou minha proibição de visto e eu também não consegui responder a isso. Então, só para contextualizar, o ministro da imigração na Austrália, antes mesmo de eu ter solicitado, foi pressionado pela Federação Sionista da Austrália para negar meu visto quando descobriram que eu faria uma turnê de palestras. Agora, para deixar claro, eu ainda nem tinha solicitado meu visto. E por causa dessa pressão e porque inventaram coisas que eu nunca disse, uma delas sendo que disseram que eu afirmei que o judaísmo era uma religião centrada na pedofilia, o que é um completo absurdo. Eu sou cristã. O Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, são a Torá. Então era só absurdo. Eram coisas inventadas, nas citações inventadas, artigos inventados. Mas ele veio a público e disse abertamente, tipo, vou bani-la antes mesmo de receber minha solicitação. E então, o que aconteceu com a Nova Zelândia, as pessoas que estavam comemorando a proibição na Nova Zelândia, na verdade, esse processo foi automático. Basicamente, eles compartilham um sistema no back-end. Então, se alguém é banido da Austrália, automaticamente é banido da Nova Zelândia. Por exemplo, o Novak Djokovic, lembra? Ele ficou famoso por ser banido e ter o visto negado pela Austrália porque eles eram obcecados pela Covid. E foi uma loucura porque ele se recusou a tomar a vacina e colocar algo no corpo dele com o qual não se sentia confortável. Bem, isso significaria que se ele tivesse solicitado um visto ao mesmo tempo na Nova Zelândia, automaticamente teria sido negado. Então. Mas o que aconteceu foi que, uma vez que essa negação automática ocorreu, o governo da Nova Zelândia claramente não concorda com o radicalismo do governo australiano neste momento. Eles disseram que nem sabíamos que isso tinha acontecido. E o ministro da imigração, cujo nome eu quero dizer é Chris Penk, quero acertar isso. Na verdade, se você tiver paciência comigo, eu quero agradecer a ele, ministro. É Chris Penk. Ok, perfeito. Chris Penk basicamente disse: estamos revertendo essa proibição. Acreditamos na liberdade de expressão.
também quero agradecer à União pela Liberdade de Expressão da Nova Zelândia, porque assim que souberam do que aconteceu quando foi anunciado, eles entraram em contato conosco. Eles disseram, vamos assumir o seu caso e levá-lo ao sistema judiciário. E isso é incrível. Então, obrigado à União pela Liberdade de Expressão da Nova Zelândia por fazer isso. Acabou nem sendo necessário porque, como eu disse, o governo da Nova Zelândia não está nem perto de se tornar totalitário como o governo australiano parece estar. Sobre a situação na Austrália, queria avisar vocês que estamos levando o nosso caso para a Suprema Corte. Sinto que temos um caso muito forte, especialmente considerando o fato de que Tony Burke ignorou todos os protocolos, principalmente ao negar alguém publicamente antes mesmo de receber a solicitação. O processo de solicitação deveria ser privado, mas até mesmo dizer às pessoas que eu não havia solicitado o visto, que ele estava esperando minha solicitação só para poder negá-la unilateralmente, tudo isso parece, bem, eu diria, bastante totalitário. E eu só espero que os tribunais percebam isso. Estou confiante quanto a isso. Obviamente, vamos respeitar esse processo da Suprema Corte da Austrália e manter vocês informados. Mas nossas datas para Nova Zelândia e Austrália foram adiadas para o ano que vem, no final de fevereiro. E eu estou super animado. E, aliás, fiquei realmente chateado com a proibição na Nova Zelândia, porque tantas pessoas me disseram que é um país tão bonito e eu nunca tive uma desculpa para ir até lá. E eu também sou fã de Senhor dos Anéis. Eu simplesmente precisava ir até lá, então estou muito satisfeito com esse resultado. E, obviamente, como eu disse, vou manter todos vocês informados sobre esse processo. Ok, a última coisa que quero mencionar aqui em relação ao que está acontecendo esta semana, que é simplesmente uma loucura. O FBI, obviamente agora de saída, Chris Wray simplesmente diz, ok, estou renunciando, acabou pra mim. E agora eles estão admitindo que essa teoria da conspiração, a qual se apegaram por tanto tempo, acusando a direita de ser conspiracionista, eles agora estão admitindo o fato de que tinham 26 informantes do FBI. Então, essas pessoas não eram membros do FBI. Eram informantes civis infiltrados no local no dia 6 de janeiro, algo que estamos dizendo há muito tempo. Muito claramente, sabíamos que havia pessoas no local incitando outras a entrarem no prédio do Capitólio. Havia tantas imagens e tantas provas disso. E, basicamente, quando questionados sob juramento, disseram algo como não podemos comentar sobre a situação, seja ela qual for. Bem, eu acho que esses informantes civis, eles agora estão admitindo porque perceberam que Trump está prestes a assumir e vão examinar todas essas coisas. Estamos no local e é muito provável, e por muito provável quero dizer 100% de certeza, pode apostar, que eles usaram essas pessoas no local, pessoas como Ray Epps, que dizia, devíamos invadir o Capitólio. Então conseguiram meio que mentir publicamente, dizendo, bem, não havia agentes do FBI no local. Eram apenas informantes civis. É extremamente confuso o nível de manipulação psicológica que eles nos fizeram passar, o fato de colocarem vovós na prisão por, literalmente, andarem pelo prédio do Capitólio. Se você ainda não voltou para ver todo o trabalho incrível que Tucker Carlson fez para expor o que aconteceu naquele dia, por favor, vá conferir. O FBI manteve todas as filmagens e só mostrou trechos, muito parecido com o que fizeram no caso George Floyd. Nunca mostraram o vídeo completo da prisão porque queriam que o público ficasse indignado e achasse que aquilo era uma tremenda revolta revolucionária, fazendo você pensar que policiais foram espancados e mortos. Todas essas coisas com o tempo acabaram sendo desmentidas. E parece que isso foi uma operação totalmente orquestrada pelo governo. Então, apenas fiquem atentos a isso. Obviamente, Trump já indicou que pretende inocentar todas essas pessoas, perdoar cada um dos presos do dia 6 de janeiro. Acho que ele deveria perdoá-los, independentemente do crime, porque a verdadeira ofensa é saber que eles foram provocados pelo FBI. E eles já estão tentando distorcer isso. Tipo, eles dizem, não, esses são informantes civis, então tecnicamente não é o FBI. É tipo, eu não sei. É simplesmente revoltante. É realmente revoltante o que os democratas fizeram. E além desse ponto, tipo o Biden, eu vou falar sobre isso na segunda-feira, mas os perdões que o Biden está concedendo é como se ele estivesse perdoando pessoas que tinham pornografia infantil, tipo pornografia infantil extensa. Ele concedeu perdão para um indivíduo. A gente precisa falar sobre isso na próxima semana. É absolutamente insano. Dado o contexto do diário de Ashley Biden, que o FBI apareceu e tentou dizer que era desinformação russa, depois reconheceu que era real e que ela escreveu no diário sobre o fato de que seu pai tomava banho com ela, o que, segundo ela, a sexualizou quando era jovem.
Quero dizer, está tudo desmoronando no mundo dos democratas agora. E como eu disse, vamos mudar o foco e falar sobre todas essas coisas no final da próxima semana. Eu só queria entrar nessa transmissão ao vivo e fazer um resumo porque foi realmente uma semana incrível. E estou muito orgulhosa deste programa e de tudo ao que conquistamos. Sou grata a todos vocês que estiveram nessa jornada conosco. E devo mencionar que o meu episódio com meu marido ontem também ultrapassou 1 milhão de visualizações em menos de 24 horas. Foi realmente difícil para mim conseguir que ele participasse porque ele é tão inglês e simplesmente não gosta de falar e não se envolve com ninguém. Ele nem sequer tem contas em redes sociais. Ele é extremamente reservado. Mas achei que já estava mais do que na hora de apresentar a vocês a minha melhor metade. E eu adorei o quanto vocês gostaram e curtiram aquela conversa. Acho que vai levar mais 6 anos até eu conseguir trazê-lo de novo. Enfim, estamos aqui em Londres por causa do Chris e teremos uma semana inteira de shows para vocês na próxima semana. Eles vão ser muito divertidos. Vocês sabem, vamos manter o espírito festivo. E muito obrigada por sempre investirem no nosso conteúdo. Apoiem os veteranos do USS Liberty. Eles são incríveis. Eles merecem todo o apoio de vocês. E nós vamos fazer muitos outros episódios como aquele, que são realmente impactantes, para mostrar a vocês todas as coisas sobre as quais o governo está mentindo, porque eles fazem isso há muito tempo. Certo, pessoal, eu leria os comentários de vocês, mas o chat está passando muito rápido. Então vou encerrar por aqui com 37 minutos e a gente se vê na segunda-feira.